Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estarem aqui mais uma vez na minha humilde residência, no meu humilde espaço, na minha pequena e humilde biblioteca. Na primeira aula nós falamos, né, eu mostrei para vocês o início aí, o começo de a gênese da arte moderna no Brasil. E pedi para que vocês lessem um texto, né, que é o do Oswald de Andrade. Vale lembrar que eu preferiria que vocês tivessem lido algum trecho do Rei da Vela. Eu acho que seria mais legal e a gente poderia abrir um leque para outra discussão de livros do vestibular. Mas a apostila preferiu trazer para vocês Os Condenados, então a gente vai ler esse texto. Eu vou ler, vou fazer alguns apontamentos aí e depois eu vou responder as questões, aquelas que eu achar mais útil eu levo um pouco mais de tempo, e aquelas que eu achar que vocês não precisam de muito esclarecimento para responder, eu só dou o gabarito, ok? Então vamos lá, né? Aí é um trecho do livro Os Condenados, né? Um romance do Oswald de Andrade, um romance moderno, né? De 1922, tá bom? Os personagens centrais vivem uma existência trágica em um mundo marcado pela exploração do trabalho e pela impossibilidade de escapar de um destino implacável. O romance apresenta muitos elementos de estética considerada inovadora para a época, inaugurando a escrita modernista no contexto no Brasil. Bom, caiu alguma coisa aqui, mas não tem problema. Bom, você viu aí que está falando de pessoas de existência trágica, né? Personagens que estão marcados pela exploração do trabalho. Basta você lembrar historicamente aí a época que você vai ver que faz sentido. Saíra pelas ruas, obedecendo a anátema da véspera. A manhã era toda cinza no ar, no céu, na gente. Ó, tá vendo a metáfora aí? As pessoas eram cinzas. Chegou a Estação da Luz. Bom, já está dizendo que é São Paulo, Estação da Luz. Salvo engano, nós fomos lá sim na Estação da Luz. Vocês lembram lá? A gente passou na Pinacoteca ali naquela região ali é a Luz, tá bom? A gente andou naquela praça e tal. Teve uma vaga repulsa em pensar que podia encontrar a figura importuna do telegrafista. Queria estar só com a sua tragédia instalada. No jardim público aberto, a natureza, despenteada e matinal, arfava ao vento. Atravessou em reta, saiu. Encaminhou-se por esquinas populosas e pobres. Estava no Bom Retiro. Olha, ele tá dando endereços de São Paulo. Isso que é legal na literatura moderna, assim, muitos autores têm essa mania. Desceria até lá embaixo. Ó, desceria até lá embaixo, né? Desceria até lá embaixo, desceria até lá embaixo, até as vésperas finais da cidade. Levava no seu bojo crescido o filhinho que vivia, que seria seu amigo. Bondes passavam pejados de populares, garotos brincavam em bandos maltrapilhos, carroças iam lentamente. Chegara a uma rua sem calçamento, que se perdia no campo. Penetrou numa estrada terrosa, aberta na relva pisada. Em sua frente desenhou-se a sinuosidade do terreno onde corria o Tietê. Ó, o rio Tietê. Num porto quieto, carroças recolhiam areia. E o rio pareceu de vidro, a flor das margens calvas. Então, as margens arenosas, né? Vacas paravam na distância, um cãozinho ladrou. Repara que parece que ele está dando flashes cinematográficos, tá? Essa é a ideia. Flashes cinematográficos, ok? É uma das características dele. A cidade mudara de silhueta. O vento ríspido agrediu grande Jesus na torre tutelar do Sagrado Coração. Sagrado Coração lá, a igreja cuja torre era na época em que o romance foi lançado. Um dos 3 pontos mais altos da cidade de São Paulo. Dava-lhe as costas. Pensou vagamente em se matar, por vingança, em aparecer boiando nas águas glaciais, como a Ofélia da gravura. Aí ele está fazendo uma menção ao personagem do Shakespeare, tá bom? Ele era uma pessoa muito culta, muito lida, né? As carroças enchiam-se lentamente de areia peneirada. Então, aquelas para tirar areia do rio, né? Para construção. O quadro simples de rude trabalho atraiu-a.
teve a vontade de viver assim, entre animais soltos e gente descalça. É legal até, hein? Um cheiro malsão, o que é malsão? Mal saudável, vindo da embocadura dos esgotos citadinos persistia. Ó, já estava dizendo que o rio vai ficar morto, né? Que o rio vai ficar podre no futuro. Voltou, refez o caminho andando, não iria mais para casa. Uma mão persuasiva afastava-a do refúgio antigo, como uma condenação. Pelos ombros, não tornaria mais. Alcançou as ruas populares e estava perto do jardim. E de repente, sobre um imenso muro vermelho, desenhou-se na palidez do dia uma silhueta lépida de soldado. Trazia uma carabina a tiracolo e andava para cá e para lá. Logo, além da continuidade, eu não consigo ler aqui, o que é que está escrito, meu Deus? Intermina. Eu não enxergo. Interminável do muro, outro soldado apareceu com o primeiro, caminhando também vigilante e sólido. Eram os fundos da cadeia da luz. Aqueles dois soldados renovavam-se ali, dia e noite, para atirar implacavelmente sobre os condenados que quisessem fugir. Bom, então tá aí. Ele fez a gente dar um passeio pela cidade de São Paulo, né? Você percebeu que o linguajar ele é um pouco mais sóbrio, um pouco mais popular, um pouco mais do dia a dia das pessoas, né? Você viu que ele apresentou uma personagem aí que está arremessada no sofrimento das grandes cidades, né? Então vamos dar uma analisada nas questões aí. Com base no trecho lido, pode-se dizer que nos parágrafos iniciais, o narrador fornece um panorama da cidade que se transforma e está em constante movimento. A resposta é a E, porque isso eu já vinha anunciando para vocês desde o começo da minha leitura, certo? Na passagem do romance, o cenário urbano, apesar de moderno, apresenta elementos ligados ao passado rural. Destaque e comente um trecho presente no texto que afirma que confirma essa afirmação. Bom, você pode falar dos animais soltos pela área, né, das máquinas, das pessoas tirando areia, né, dos populares trabalhando, e a própria presença do bonde aí já é uma característica típica aí do que pode acontecer de tecnologia, desenvolvimento urbano, né? E lembre-se aí que ele falou também do passado rural e tudo mais, tá bom? Então é uma cidade que ainda, por mais que ela esteja se modernizando, ainda traz em si elementos antigos, elementos rurais. O narrador parece fazer questão de nomear claramente os lugares por onde o personagem passa em sua caminhada pela cidade. Por que, em sua opinião, ele faz essa opção? Bom, é a sua opinião, né? Então, demarcar os lugares, né? Você tem que pensar assim, ó. É legal para um leitor, imagina o leitor da década de 20, 30, 40, sei lá, que é mais próximo dele ali, né? Do Oswald de Andrade, lendo um texto e vendo os lugares por onde ele passa. Putz, olha, ele falou aqui do Bom Retiro, eu moro no Bom Retiro, olha, né? Então o personagem meio que se identifica aí, né? Com o lugar, né? Então, destacar os lugares também, você tem uma visão de quem são os personagens que estão na narrativa e também como é o lugar, né? Você consegue imaginar como é o lugar, tá bom? Aí é uma ideia para você responder. Um dos pontos mais relevantes da obra Os Condenados é o fato de ter sido escrita com uma linguagem inovadora, influenciada pelas vanguardas europeias. Nesse sentido, pode-se reconhecer a inovação presente na obra pelo fato dela ser uma narrativa fragmentada, em que não se explica de modo claro a passagem do tempo. A resposta é A, tá bom? Eu dei a entender essa resposta, né, quando eu disse para vocês que são flashes cinematográficos, tá bom? Então anota isso, né? Essa visão cinematográfica é uma característica da obra dele, tá bom? Leia as afirmações a seguir a respeito do romance Os Condenados. O romance de Oswald de Andrade foi um dos textos literários que apresentaram o desejo de trazer para a literatura brasileira ares de modernidade. Então aqui está pedindo para que você dê exemplos para cada uma dessas ideias, né? Então também é pessoal, né? Aqui você pode falar do telegrafista, né, que aparece, né, a figura do telegrafista, do bonde,
tá bom? A menção ferroviária, né? Então essa é a parte que concentra a modernidade aí, tá bom? A linguagem do romance incorpora traços da modernidade com um fragmento de sobreposição de planos cinematográficos, característica pouco comum na literatura da época. Então frases fragmentadas, né? Voltou pelo caminho andando, né? Voltou, refez o caminho andando. Não iria mais para casa. Uma mão persuasiva afastava do refúgio antigo, né? Então são takes, né? Sabe quando você está assistindo um filme e fica escuro e volta, a pessoa está em outro lugar? É essa a ideia. Tá bom, galera? Se ficou alguma dúvida aí nesse começo, vocês podem me mandar mensagem lá no grupo que eu respondo em áudio para todo mundo. Mas acredito que tá tranquilo, né? Bom, eu vou gravar daqui a pouco as aulas, as respostas de português, e já vou deixar preparado também para continuidade aí do período literário. Aí, se vocês quiserem dar uma adiantada, leiam na apostila sobre Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Beijão vocês, estou morrendo de saudade. Fica com Deus.